Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse novo dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá. Abençoa este dia, cuida de nós, que nós possamos testemunhar a nossa fé. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 23 a 29, que diz assim: Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora conversando entre si. Mas antes de saírem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês, pois ele disse a Isaías: Vai e diga a esta gente: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: Pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimados irmãos e irmãs na fé, muitas pessoas hoje em dia querem provas de tudo. Tem coisas que não tem como provar concretamente, como por exemplo, os sentimentos. Como vamos provar de fato, no papel, concretamente, que amamos alguém, que perdoamos de verdade, que esquecemos, que agradecemos? Tudo isso só podemos demonstrar pelo jeito que vivemos, mas não podemos nunca dar uma prova material, concreta. Em relação às coisas espirituais, também não temos como provar concretamente, como por exemplo, Deus, céu, inferno, salvação. Todas as coisas espirituais só podemos aceitar como verdadeiras pela fé, como diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o apóstolo Paulo fala assim em 1 Coríntios 10:2, 13 e 14. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. O apóstolo Paulo está em Roma, preso. Ele chama os líderes judeus para explicar quem é Jesus Cristo. Paulo ficou um dia inteiro mostrando para os líderes judeus que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ele é o Salvador prometido. Na cruz, Jesus pagou pelos pecados de todos os seres humanos e com a sua morte e ressurreição, conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz hoje o texto. Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas,
procurou convencê-los a respeito de Jesus. O resultado dessa explanação de Paulo foi o seguinte: alguns aceitaram suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. O que Paulo falou causou divisão entre os judeus. Tinha aqueles que acharam que Paulo tinha razão, em que Jesus era o Salvador prometido, e outros que negaram veementemente isso. Cada vez que falamos de Jesus para uma pessoa, o Espírito Santo age em seu coração para transformá-lo em cristão, como diz 1 Coríntios 12:3. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Nós hoje cremos em Cristo porque o Espírito Santo colocou a fé em nossos corações e transformou as nossas vidas, graças a Deus. Cada vez que nós ouvimos ou lemos a palavra de Deus e participamos da Santa Ceia, o Espírito Santo vem a nós para aumentar em nossos corações a fé, a esperança, o amor e a alegria da salvação. O apóstolo Paulo ficou um dia inteiro falando de Jesus, mostrando para os judeus que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Paulo mostrou que Jesus Cristo nos salvou mediante o seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados e conquistou para todo que nele crê o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz Jesus em João 5:24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Romanos 6:22 e 23 diz também: mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Infelizmente, depois de falar, comprovar, mostrar que Jesus é o Filho de Deus e Salvador do mundo, Paulo viu que os judeus daquela época não aceitaram e não creram. Por isso ele falou assim: o Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês, pois ele disse a Isaías: vai e diga a esta gente, vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Esta situação me faz lembrar da pessoa que está vivendo de uma forma toda errada, que vai causar sofrimento e vai levá-la à morte. E a gente fala, tenta fazê-la entender e mudar, mas ela não aceita, não quer e não vai viver e não vai mudar, vai continuar vivendo do mesmo jeito. É assim que Paulo sentiu aquele momento. Ele tentou, mas como as pessoas não quiseram aceitar e crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, Paulo cita Isaías, que diz que as pessoas ouvem e veem a salvação em sua frente, mas não querem aceitá-la porque preferem viver em pecados. Taparam os olhos e os ouvidos para a palavra de Deus. Perderam a oportunidade de receberem de Deus a salvação eterna. Deus fala assim em Isaías, citado por Paulo com muita tristeza: se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Graças a Deus nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, e esta fé nos faz felizes e nos dá a esperança da vida eterna nos céus. A nossa missão como cristãos no mundo é viver na fé em Cristo segundo a palavra de Deus e testemunhar para todas as pessoas que passam por nós que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor e Salvador do mundo. Ele pode dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna para todos os que creem nele. Tem alguns que ficaram pensando no que Paulo falou, outros não aceitaram e desprezaram na hora.
Hoje também nós cristãos ficamos tristes como o apóstolo Paulo ficou. Cristo é tudo de bom para os seres humanos. A palavra de Deus, a Bíblia, é a sabedoria de Deus para trazer felicidade e paz às pessoas. O amor de Deus em Cristo é maravilhoso, mas infelizmente muitos não aceitam e não creem. Vamos continuar falando de Jesus para as pessoas. O resto é com o Espírito Santo agindo no coração delas. Lembre, estimado irmão e irmã, o mais importante testemunho de fé é a nossa vida, vivida de uma maneira santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Vamos mostrar para este mundo como é bom ter o perdão dos pecados, a salvação pela fé em Cristo, e como é bom saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Ele está cuidando de nós todos os dias. Ele está no controle de tudo, Ele proverá tudo o que precisamos, Ele está nos conduzindo ao alvo de nossas vidas, a vida eterna nos céus. Jesus, falando sobre esta questão de fé ou falta dela, mediante o contato com Ele através da palavra de Deus, afirma assim, em João 3, 16 a 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos porque nós somos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos viver como cristãos neste mundo e que possamos testemunhar a nossa fé como fazia o apóstolo Paulo para todas as pessoas que passarem por nós. Que este mundo se conscientize que somente Cristo pode dar felicidade, perdão e salvação. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.